Vamos à parte mais frágil da advocacia, a mais importante e vital da advocacia, o seu contratinho de honorários. Contrato é a parte sensível do seu escritório, não é mesmo? Aliás, de todo mundo. O sonho de entre 100 advogados é fechar contratos todos os dias, mas nem sempre isso acontece. Claro, não é todo dia que a gente fecha contrato, mas quando a gente fecha é uma alegria muito grande, não é mesmo? E como fecha contrato, Patrícia? Como é que eu consigo fechar contrato? Como eu precifico meus honorários? Vamos lá! Existe uma tabela da OAB, da sua seccional aí, da sua cidade, da nossa cidade, com todos os honorários, os preços mínimos. Ali você pode variar, às vezes a pessoa não tem essa situação financeira toda, ou então às vezes você tem um trabalho tão bom que você vai fazer um preço muito além daquela tabela. Está dizendo na tabela da OAB, ali em todo o provimento, ele fala o seguinte, que a gente não deve aviltar os nossos honorários. O que é isso? Não devemos fazer com que nossos honorários sejam menores do que aqueles previstos na tabela da OAB. Mas às vezes nem sempre isso é possível. Ou não. Gente, parcelem os honorários. Façam a taxa de manutenção trabalhar para vocês também. Taxa de manutenção? O que será isso? Vamos falar sobre tudo isso aqui agora. Sobre o contrato de honorários, como fazer o fechamento. Vamos lá, você está com o seu cliente, você está mostrando todo o seu saber jurídico, mas você está principalmente ouvindo o que ele quer. O seu cliente, quando você está falando sobre o problema dele, a sua função é compreender o que ele está contando, ouvir, identificar todas as questões jurídicas que você pode ajudar, e esperar para que ele feche com o que ele quer. Você tem que perguntar para o seu cliente, o que você quer? Você quer a guarda do seu filho? Não entendi. Você quer uma pensão? Você quer majorar a pensão? Ah, entendi. Você quer oferecer alimentos? Você quer suspender a visita? Entendi. Você quer divorciar do seu marido, da sua esposa? A pergunta número 1 é, que você deve fazer para o seu cliente. Posso falar com a parte contrária, com o seu ex-marido, com o seu marido, com o pai do seu filho, para que a gente tente um acordo? Por que isso é importante? Vai mostrar o seu interesse em resolver a causa. Vai mostrar que você não está querendo pegar a causa desse cliente apenas para pagar suas contas no escritório. Não, você está mostrando interesse genuíno em resolver. Nós, advogados, somos contratados como meio de se conseguir uma tutela. Nós não somos contratados para conseguir a tutela, mas nós sabemos os procedimentos que devem ser feitos, ou a gente escolhe os procedimentos, né? Cada advogado tem a sua visão sobre a mesma questão jurídica para conseguir aquela tutela. O que é importante, então? Você mostrar um interesse verdadeiro para o seu cliente, para que ele já venha até você. Ou seja, quando você faz isso, ele vem um passo adiante. Às vezes ele vai falar assim, olha, eu não tenho interesse em falar com meu ex, eu quero resolver. Às vezes você, estrategicamente falando, não é bom falar com a parte adversa, porque você tem que pegar ele de surpresa. Você, como bom advogado, saberá a melhor estratégia. Geralmente eu peço para falar com a parte contrária, a não ser que eu veja que realmente a estratégia de falar antes pode prejudicar um objetivo final do cliente, porque nós somos apenas representantes desse cliente. Nós temos que representar os interesses dele. Então a gente tem que fazer o que ele quer. Não adianta a gente impor a nossa vontade, nem é de bom, assim, nós não devemos impor a nossa vontade, nós podemos dar sugestões de como resolver aquela questão. Nessa conversa com o seu cliente, você vai fechar ou não. O que vai definir o fechamento é a forma como você vai fazer. Como eu faço e funciona para mim, tá? Eu vou falar.
Quando o cliente fala todas as questões dele, eu falo assim, você pode escrever exatamente o que você quer? Dou uma folha de papel para ele, ou o meu bloquinho, né, com a minha logomarca, e ele escreve, olha, eu quero a guarda, vamos colocar aqui, eu quero a guarda do meu filho. Aí eu falo, olha, você sabe que é muito difícil conseguir a guarda, não é impossível, porém eu preciso de todas as provas. E você começa a envolver o seu cliente com o seu trabalho. Olha só, então até aquele momento, o cliente falou tudo que ele queria, todas as dores dele, os desejos dele. Aí, quando ele escreveu, ficou claro o objetivo dele. Então, agora você vai mostrar as suas estratégias e os caminhos que você utilizaria para conseguir aquilo que o cliente veio te contar. E também veio sondar se você é capaz. Aí você mostra o saber jurídico, você mostra algumas estratégias, sem falar tudo, porque às vezes nessa consulta jurídica, ele quer todo o caminho do melhor profissional para falar lá para o amigo dele ou para algum outro advogado mais barato. Gente, existe isso. Cliente é mala. Então você tem que ser inteligente. Você tem que captar se aquele cliente só quer saber informação para ou ele fazer, ele não te conta que é advogado e vai fazer, e vai pagar uma consulta para isso, ou então ele está só ouvindo, sondando advogados. Quando é que você sabe se o cliente está te enrolando, está te usando para saber como fazer o processo dele? É quando ele não te pergunta o preço. Quando ele fala, então tá. Aí você fala, então, é esse o objetivo, né? Ele não vira e fala, então, qual é seu preço? Poxa, gostei, quanto que eu pago por isso? Se ele não fizer essa pergunta, morreu. Por isso, cobre sem pena a taxa da consulta jurídica. Vai lá na tabela de honorário da OAB da sua seccional e veja quanto é que é o mínimo da tabela jurídica, lá da tabela de honorário para consulta jurídica. Veja isso, observe, não cobre menos. Sabe, seja um advogado que o cliente sabe que ele vai pagar caro, mas ele vai ter o serviço. No começo é muito difícil a gente cobrar muito caro mesmo. Às vezes você está começando, quer abrir seu escritório, você vai falar, quanto que eu cobro? Cobra o preço que você achar justo, pelo que você sabe, pelo que você entrega. E aos pouquinhos você vai aumentando. Sabe, não queira ser o advogado top se você ainda está no começo. Você está certo. Faça, dê o passo do tamanho do seu pé. Se seu pé cabe aquele passo, é aquele passo que você vai dar. Se eu hoje dou alguns pulos, é porque eu já tenho 14 anos atrás de mim. Então eu tenho mais, digamos, eu arrisco mais e tenho um pouco de confiança. Mas não seja vaidoso. Eu tenho confiança, mas não sou vaidosa. Eu sei que o cliente, ele para sair de mim, assim, ó. Eu vou lá, eu dou toda a atenção, dou café, dou chazinho. Mas se ele quiser sair de mim, ele sai. E ponto. Não tem o que fazer. Você não obriga ninguém a te contratar, nem obriga ninguém a ficar com você. Tá bom? Então, se o cliente não te contratou, ok. Você cobrou a consulta, botou R$300 na carteira, 200, 180. Veja o seu preço. Claro que com o tempo o seu preço vai ficando maior. Você vai ficando tão ocupado que para alguém ir lá e te contratar, você precisa tirar o seu tempo para aquela pessoa. E aí, e o online também, como é que funciona? Eu cobro a mesma coisa. Eu também cobro para falar online com a pessoa por telefone. A pessoa deposita antecipadamente. E no valor da consulta jurídica, eu falo, olha, se você me contratar, esse valor não será cobrado, então, se você pagar e vier contratar depois, ele vai ser descontado dos honorários. Então pronto, já falei aqui para você sobre como fechar contratos, ok? Deu para pegar aí? Com o tempo, com a sua confiança, você vai sacar, você vai conseguir identificar os sinais daquele cliente que ficou bastante interessado, daquele que não ficou. E você vai jogando com o que você sabe, ouvindo, tentando ver, fazendo perguntas. O senhor trabalha? Então, trabalha onde? Sou servidor público. Aí você já vai assim, olhando quanto que você vai cobrar, você vai calculando com as informações que essa pessoa vai te dando. Quando ela fala, no último advogado eu paguei 10 mil, e você fala, então 10 mil é um bom preço, entendeu? Isso, a conversa é que vai te dar o termômetro da hora também de falar, então, vamos fechar?
Vamos fechar? E você já vira e já pega o seu modelinho de contrato que eu vou dar para você. Você que está aqui vai receber o meu modelo de contrato em Word, comentado. Você coloca lá, tira o que não servir, já fala. Aí fala assim, mas quanto que é o seu preço? Nossa, que hora difícil, meu amigo. Você pode ter 100 anos de advocacia que você vai falar, gente, quanto que eu cobro desse cabra para ele não ir embora? Assim, ele vai falar que eu sou louca. Tipo assim, é muito difícil. Sinceramente, a precificação, eu tenho uma amiga advogada que eu amo, não vou falar o nome, que ela fala assim, Patrícia, eu cobro da tabela. Ela fala assim, na tabela do OAB cobra tanto. Gente, eu nem sei quanto cobra a tabela hoje, claro que eu já usei, mas chega uma hora que você já faz tanto aquilo ali, tanto do mesmo, que você já sabe quanto você vai cobrar. Então vamos lá. Se você tem na sua tabela mental que nenhuma ação é menos de R$5.000 ou R$10.000 no seu escritório, então você já fala, olha, é R$10.000, aí se a pessoa relaxa, você fala de entrada. Se a pessoa já fica assim, você fala, não, 10 mil a gente pode dividir em 3 vezes. Pronto. O termômetro é o cliente. Aos poucos você vai entender, o corpo fala, sabe? Leia esse livro, o corpo fala, as linguagens do amor, esses sinais que você vai pegar intuitivamente. O cliente vai chegar, entendeu? Isso é muito importante, você saber. Outra coisa, você já deu o seu preço, né? Você colocou ali. Patrícia, nota promissória ou cheque? Se a pessoa der cheque, ótimo. Se ela não tiver, ou ela sai com os boletos prontinhos para pagar aquelas parcelas, ou ela sai com a nota, ou ela sai com a cópia da nota promissória que ela assinou para você. Não deixe de fazer isso. Você tem que ter garantias do que você acabou de contratar. Em relação ao preço do seu contrato, aqui no meu PDF eu falo algumas coisas sobre isso. Sobre ações de divórcio. Eu sempre pego um sinal, posso até dividir, mas eu pego um sinal desse divórcio e pego um percentual dos bens que cabem, né? Aquela cota parte que cabe ao meu cliente. Vamos supor que ele tem um imóvel de 100 mil e eu vou pegar 10 mil para fazer. Eu falei, olha, é 10% desse imóvel. Quando eu falo isso, eu não coloco no contrato 10% do imóvel, em nenhuma hipótese. Eu não falo também que no final vai pagar, eu não falo no final do divórcio. Eu sempre falo, assim que vender o imóvel ou alguma coisa assim, vai ser pago o valor consolidado no prazo de até 6 meses. E podendo ser prorrogado caso o divórcio não tenha se finalizado. Por que eu consolido o valor? Para que não fique ad êxito. Eu não advogo para causa ad êxito. Ou seja, eu não trabalho no êxito. Tudo meu, todos os meus trabalhos, eles têm valores. E eu sempre uso a nota promissória como garantia desse pagamento final. E dou um prazo para a pessoa pagar, ok? Não se esqueçam. Dinheiro para você é a parte mais importante. Para o seu escritório, sem dinheiro, ele não vai poder abrir as portas. Você não vai pagar sua luz, sua água, seu telefone, suas despesas, sua diligência, seus móveis, seu funcionário. Quem vai ser você sem dinheiro? Não tenha pena, cobre. O seu trabalho não é de graça. E sobre isso eu vou falar no próximo vídeo.